Boa noite a todos os companheiros, boa noite às meninas de plantão também, né? As nossas companheiras. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, agradecido pelo trabalho, pela obra que nos é sugerido, uma vez que nós estamos aqui em condição de carteiros, né? Para entregar a mensagem de Jesus, ajudar, obrigado, na divulgação da Boa Nova, implantando o reino de Deus nos corações dos homens. Então, tudo que for falado aqui é apenas um estímulo para que possamos procurar estudos mais aprofundados, né? Porque dentro de um prazo de 40 minutos, 50 minutos, não dá para ser falado tudo o que se pode ser falado, né? De tanto conhecimento que a gente ainda deve buscar. Agradecido a todos vocês pelo carinho que sempre me recebem aqui, de estar me dando oportunidade também de fazer ambientação quando eu venho aqui. O Márcio sempre abre as portas. Isso já vai harmonizando, né, entrosando as energias com a casa e com cada um de vocês. E cada trabalho que a gente fala aqui, eu digo que eu estou ganhando uma carteirinha para um mundo melhor do que eu estou. Hoje eu já estou em condição de frequentar o Sobral, que é a sobra do umbral, né? Então, graças a vocês que me recebem, a gente está entrando aí num mundo um pouco mais evoluído do que eu já encontro. Então, hoje a gente vai falar sobre o companheiro Zaqueu, o rico de humildade. A gente ouve muito falar sobre esse companheiro, Zaqueu, enquanto um publicano. São as histórias que vêm do Cristo. Mas, como toda história, principalmente as histórias envolvidas ao ensinamento evangélico do Cristo, né, do Evangelho do Cristo, existe sempre um fundo moral, existe sempre uma percepção de algo mais profundo do que simplesmente a própria história a ser contada. Quando a gente viaja no tempo, que a gente volta lá atrás, junto com o Cristo Jesus, a gente vê que a metodologia dele utilizada para o povo de antigamente era o quê? Quando ele queria trazer os seus ensinamentos. Eram as parábolas, né? Pequenas histórias que eram contadas, que traziam grandes significados. E uma vez, junto com seus apóstolos, um dos apóstolos pergunta: Senhor, por que para este o Senhor fala por parábolas? E ele comunica ao apóstolo, ao grupo que estava com ele: porque para vós foi dado conhecimento já do reino de Deus. Eles estavam acompanhando Jesus. E quando a gente vê assim, que se considera o apóstolo que já foi dado conhecimento de reino de Deus, não é só aquele momento de estar com Cristo aqui na terra. Porque quando Cristo vem à terra e reúne os seus apóstolos, como eu disse, ele não escolhe os apóstolos, ele reúne os apóstolos. Porque aqueles apóstolos já estavam predestinados na espiritualidade a acompanhá-lo nessa tarefa, que ele já sabia qual a função de cada um ali, que daria continuidade ao seu trabalho. Então, quando ele fala em relação a isso, ele nos deixa bem claro que aqueles companheiros que ali estavam ao redor, escutando as suas mensagens, escutando seus ensinamentos, ainda não estavam preparados para receber a boa nova como deveria ser esclarecido. Eram companheiros com menos condição intelectual e de conhecimento em relação às coisas do universo e do mundo, que teria que ter um avanço ainda muito grande na ciência, um avanço muito grande nos conhecimentos morais, um avanço muito grande no conhecimento do que seria Deus, que até hoje nós ainda não temos esse conhecimento, mas já demos alguns passinhos à frente, né? Então, ele deixa essas pequenas histórias, porque lá na frente, no caso, nos dias de hoje, haveria algo que abriria o leque de conhecimento, que a gente chama da terceira revelação, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma doutrina baseada em ciência, ela é uma doutrina baseada em fatos, e contra fatos, como diz a própria ciência do mundo, não há argumentos. Aquele que ainda não percebe a potencialidade da doutrina espírita em esclarecimento é porque ainda não quer enxergar uma realidade. Ainda está nos seus atavismos passados.
Então, quando a gente vê essa condição dessas pequenas histórias que seguem com Jesus no passado e que são códigos a serem decifrados nos dias de hoje, nós podemos dizer que nós somos esses companheiros do passado vestindo novas roupas, vestindo novas carnes, vestindo novos corpos. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente percebe que a gente está numa linha evolutiva e de entendimento e que devemos concentrar todas as nossas forças em decifrar esses códigos que Jesus nos deixou, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegaremos ao Pai se for através dele, porque ele é o irmão mais velho que veio até nós para cuidar dos irmãos mais novos, né? Então, a gente entende que nós, sendo ainda esses companheiros do passado, ainda precisamos nos envolver com fatos históricos, com fatos de personagens da época do Cristo, para que possamos entender, muitas vezes, através do exemplo desses companheiros, a jornada que o Cristo quer que nós sigamos. Porque muitas vezes, até hoje, quando a gente faz um estudo de oratória, né, se identifica que seria adequado contar fatos, histórias, para que fixe na cabeça das pessoas aquilo que você está querendo dizer. Porque é muito mais fácil você entender quando você elabora esse processo de uma história, de um personagem, e você consegue visualizar isso, do que simplesmente pela palavra, pela fala, né, do conhecimento em si. Então, a gente entende que nos dias de hoje, a importância que devemos dar, uma vez que ainda precisamos desse recurso para poder interiorizar as mensagens de Jesus. Porque eu já vi muitos companheiros da própria doutrina espírita dizerem que o Pentateuco é a base. Ok, está certo. Mas que devemos descartar os romances, as histórias dos livros que trazem novos conhecimentos, porque talvez não tenha tanta importância. E quando a espiritualidade nos alcança com o esclarecimento necessário para nossas vidas, eles dizem que quanto mais à frente, quanto mais conhecedor da palavra, dos ensinamentos do Cristo, do Pentateuco kardeciano, mais a gente abre o leque à percepção dos fatos que se acontecem nesses livros. Então, nós precisamos entender, porque na primeira página, em Paulo Estevão, Emmanuel faz um questionamento que fala: qual é o objetivo desta obra? Simplesmente contar os fatos da vida de Paulo ou fazer uma homenagem ao apóstolo redentor? E é interessante a resposta que uma amiga minha diz que Emmanuel, se ele fosse mentor dela, que ela ia ficar depressiva, porque ele esculachava Chico. Então, a resposta é muito categórica, né? Para pessoas mesquinhas e de pequeno conhecimento, talvez fosse uma necessidade de homenagear o apóstolo. Ou seja, quem gosta de homenagem? A gente ainda que gosta de que levante o ego, que aplauda, né? Que faça elogios àquilo que você fala, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ego ainda gira muito dentro da gente, né? A necessidade de ser exaltado, né? Mas então ele faz essa colocação. E quando a gente vê assim, talvez, no caso da primeira opção, né, que seria conhecer a história, positivo. Mas como é que a gente quer conhecer a história? Só para saber como é que foi a história? Só para fazer a fofoca da vida de Paulo e a gente passar para frente? O que Paulo fez? Que matou? Que fez? Aconteceu? Né? Então, a gente percebe que Emmanuel nos traz que toda a história contada no livro, nesse romance, não é só para derramar lágrimas com pena das pessoas que vivenciaram, mas tirar a profundidade do conhecimento sobre a vida
de Paulo. O seu potencial de transformação, o seu potencial de seguir em frente, mesmo diante de todo o peso de culpa que ele carregava dentro de si. A gente vê todo momento no livro, após a transformação de Paulo, a força que ele teve que ter para superar a ele mesmo, para poder transformar a ele mesmo, porque o problema não era o que ele ia fazer para com as pessoas dali para frente, mas sim o que ele precisava fazer com ele para seguir em frente. Então, a gente vê que a importância da profundidade desses romances, porque uma vez você é dotado desse conhecimento, dos estudos que você faz, da oportunidade de você estar aqui, estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho e as demais obras, inserir isso nesses contextos históricos que se passam, para que você entenda, através daqueles exemplos, a caminhada que nós devemos ter. E o companheiro, quando ele escreve um livro, tipo Emmanuel, Amélia Rodrigues, que são Humberto de Campos, são escritores espirituais hoje, aí às vezes eu ficava me perguntando assim, rapaz, como é que Emmanuel sabe dessa história? Que o cara tacou a pedrinha e bateu no cílio de Estevão naquela hora e sangrou, e Abigail veio, enxugou com o lencinho. Rapaz, é muito detalhe, né? E eu ficava pensando sobre essas questões. E aí a gente adentra, pelo conhecimento, que quando esses irmãos estão fora do corpo, a sua potencialidade de entendimento e observação se amplia. Porque o nosso corpo físico nos priva, muitas vezes, de adentrar sobre áreas espirituais, porque estamos no cárcere. Quem é que consegue enxergar a luz do sol com a perfeição, estando preso? No máximo, você vai enxergar o famoso ver o sol quadrado, né? Então, nós estamos ainda vendo o sol quadrado, porque ainda precisamos desse aprisionamento físico, dessa carne pesada, e a minha está pesada com força, tá? Não tá leve, não. O negócio está feio aqui, né, amor? Está querendo me botar para fora da cama para caminhar, mas está difícil. Mas, enfim, um dia vocês vão chegar aqui e vocês, cara, cadê Fábio? Não veio o Fábio? Não, não, sou eu, pode deixar, estou magrinho. Então, gente, então a gente vê assim que é um aprisionamento que a gente tem que nos impede de trabalhar toda a amplitude que a gente tem. E o espírito fora do corpo, ele tem essa possibilidade. E aí tem o espírito fora do corpo, que é mais evoluído que a gente, que ele tem um patamar de instrução muito mais elevado para trazer o conhecimento para todos nós. Então, quando a gente estuda toda a obra espírita, existe a colônia literária. Aonde estão os escritores, aonde estão os espíritos que vão trazer de lá para cá as notícias, que vão trazer o conhecimento. Existe essa colônia própria para isso, onde eles estão elaborando todo o processo, porque quando eles vêm a psicografar aqui, eles já estavam elaborando esse livro há muito tempo, lá na espiritualidade, livre do corpo físico. E quando a gente observa que esses irmãos estão lá trabalhando, a lembrança deles não é igual a lembrança nossa aqui de lembrar um fato. Quando eles se propõem a escrever um livro, eles vivenciam a cena. Eles se transportam para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora. E aí a gente consegue observar as riquezas de detalhe que existem na literatura. Porque fora do corpo eles ampliam a sua capacidade. E eles vivenciam a cena como se estivesse tudo acontecendo ali na frente deles. E com a capacidade de captação que eles têm das imagens, eles conseguem pegar detalhadamente cada fato. Então, pessoal, por que eu falo isso? Porque para a gente poder entender as parábolas do Cristo e essas novas histórias que chegam a gente da vivência desses irmãos, precisamos ter olhos de enxergar e ouvidos de ouvir. Era assim que Jesus falava. Precisamos ter olhos de enxergar e ouvidos de ouvir. Porque enquanto estivermos atentos somente com os olhos da matéria e com os ouvidos da matéria, a gente vai trazer limitações a simples informações, a simples palavras. Mas quando a gente enxerga com os olhos da alma, com a atenção do aprendizado, com a atenção da absorção
do companheiro que está ali envolvido na história para aprendizado, quando a gente ouve com os ouvidos da alma, a gente não só atenta para a condição vivida, para a situação vivida, mas como um aprendizado profundo que aquilo pode trazer de exemplo para a gente. Gente, eu sou fã de Paulo, cara. Se eu pudesse, eu faria até uma tatuagem de Paulo aqui no peito. Tão fã que eu sou dele, né? Mas brincadeira. Como a gente sabe que eles não gostam de homenagem, então qual é a estrutura do trabalho? Para que a gente possa absorver essas informações para seguir em frente. E eu lendo o livro de Paulo Estevão, cara, eu me emocionava e passava assim, situações que eu conseguia aplicar na minha vida aquilo, porque Jesus nos deixa um leque de conhecimento. E todas essas instruções baseadas na vivência desses companheiros, desses irmãos, né, que muitas vezes a gente considera ainda irmãos equivocados. Por exemplo, Judas está sendo malhado até hoje. Judas já está na coluna espiritual muito à frente, está lá longe, mas o pessoal ainda categoriza Judas. Hoje é dia de malhar o Judas. Judas está levando pancada até hoje por causa do que ele fez com Cristo, que, na verdade, existia um fundo maior ali. Judas não fez isso com Cristo porque ele era mau, porque ele queria o mal do Cristo. Então, Zaqueu, quando a gente entra nessa história de Zaqueu, a gente vai observar que Zaqueu era um publicano, mas que ele tem alguma coisa guardada ali dentro dele, tem alguma coisa além, que é muitas vezes o que a gente faz. A gente enxerga a margem e não conseguimos enxergar o que está no profundo. É a nossa diferença por Cristo Jesus. E quando ele entra nessa história, existe todo um fundamento, que eu fiz aí um mixer de Amélia Rodrigues com Humberto de Campos, livro Primícias do Reino, que o título dessa passagem é Zaqueu, o rico de humildade, e temos no livro de Boa Nova, Humberto de Campos, né, o Bom Servo, que fala também sobre Zaqueu. E a gente lendo essas duas obras, a gente percebe a profundidade do ensinamento que ele nos traz. E tudo começa, nessa história toda aí, por que Jesus trouxe essa palavra que está em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Vem contando toda a história de Zaqueu. E essa passagem se deu porque Jesus, ele é um camarada que ele tem toda a didática. Ele sabe como lidar com as situações. Então, ele via um problema sério dentro do seu apostolado. A condenação da riqueza pelos apóstolos. Eles faziam uma condenação categórica, a ponto de criarem discussões onde o Cristo deveria intervir para acalmar os ânimos desses companheiros, de tão agitado que eles ficavam. Tadeu queria que todos os assistentes da pregação do lago, quando Jesus o fazia, dividisse todos os bens, doasse todos os bens para todos os companheiros que ali estavam ao redor. Que os companheiros tinham que sair sem nada de lá, pelado. Filipe queria que só ficasse somente com uma camiseta e short. O resto era tudo dos companheiros. Ele achava que tinha que doar tudo. Cristalizado nessa ideia. E aí acabava arrumando confusão, porque muitos não queriam fazer. E Jesus entendia que ninguém é obrigado a fazer nada, que tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua utilidade. É muito importante colocar isso. Tudo tem a sua utilidade e o seu tempo. Então, quando Jesus vê toda essa problemática, inclusive Levi, que era um publicano também, que hoje é Mateus, né? Ele falava que ele tinha que... Muitos, quando ele trabalhava na coletoria, muitos ricos se faziam de miseráveis para não pagar os impostos. Se colocavam na condição chorando miséria para não pagar os impostos. E tinha muitos que se faziam de mendigos na rua, pedindo esmola
aceitando assistência para poder angariar mais fundos e sendo homens donos de grandes latifúndios. Então, isso causava muito rebuliço na cabeça deles, vendo toda essa situação, né? Vendo toda essa condição. E Pedro, por outro lado, chegou nesse grupo aí e falou: olha, companheiros, a gente tem que prestar atenção para que a gente dê assistência às pessoas que precisam, né? Então, a gente tem que dar essa assistência para não cair no erro de desamparar aos que precisam. E aí o companheiro, novamente, o publicano, né, o Mateus, que é Levi, ele falou que precisava ter atenção a toda essa assistência, né, porém, precisava ter atenção de forma adequada, para não cair num ponto assistencialista. E isso é muito importante que a gente enxergue, né? Porque quantas vezes a gente se encontra na condição de sendo usurpado, de sendo usufruído de forma indevida, em que muitos companheiros se colocam na condição de penalidade e toda hora chega a gente pedindo alguma coisa, porque o espírita ele tem a fama de ser o bonzinho, né? Pô, procura fulano que ele pode ajudar. Claro, devemos ajudar, devemos fornecer os recursos necessários para a vida desses companheiros. Devemos promover um meio de vida para que eles consigam se reerguer e não sustentá-los a vida inteira. Então, Levi ele chama a atenção sobre isso, porque muitos se colocavam em condições de simplicidade para ser sustentados, para manter essa condição de assistencialismo, e Jesus nunca pregou assistencialismo. Jesus ajudava e falava: vá e não peques mais, ou seja, é contigo, você ganhou o primeiro impulso. E precisamos enxergar para que a gente não caia nesse ciclo e de forma a atrapalhar o desenvolvimento dos companheiros. Porque o que mais importante nós temos a entregar a essas pessoas que são necessitadas não é o primário, as coisas materiais, mas sim a condição de incentivá-los ao seu próprio desenvolvimento. Porque as pessoas de humildade não é propriedade de ninguém que tem mais condição. Aquele que tem mais condição precisa incitar, estimular o desenvolvimento para que ele mesmo procure e consiga os seus recursos. E muitas vezes nós atrapalhamos a condição do companheiro, achando que a gente dando sempre, estamos fazendo bem. E o que a doutrina nos ensina? Que a dor, ela serve para quê? Para nos ensinar. A dor serve para fazermos nos desenvolver. A dor serve para nos impulsionar a caminhar para frente. Não é só para fazer sofrer. Então, se a gente carrega tudo para a gente, tira o que vai educar o companheiro, o que acontece? Ele fica bitolado. Gente, mas eu demorei a aprender isso. Eu tomei muita pancada na vida, hein? Misericórdia. Olha, enquanto eu estava ali ajudando, eu estava vendo que as pessoas não saíam do lugar. Eu falei: gente, mas cara, você está tendo oportunidade, por que você não sai? Porque eu não deixava sair. Porque eu confundia ajudar com assistencialismo. Porque eu tirava o peso da cruz das costas dele e botava na minha. E eu carregava o peso de todo mundo, e além da minha também, da minha cruz. E todo mundo ficava bem. Então, precisamos ter esse ponto de vista, né, do que é ajudar e do que é assistencialismo, para que a gente não atrapalhe o desenvolvimento dos companheiros, porque isso também é responsabilidade nossa. Isso também, a gente vai responder por isso também, porque a gente está atravancando a caminhada do outro no que ele precisa passar. E Jesus não nos ensina esse assistencialismo. Jesus, ele fala: aprendeis comigo, que sou brando e humilde de coração. Olha só, aprendeis comigo. Ele não fala: conta comigo que eu vou te dar tudo. Ele fala: aprendeis comigo. Ou seja, se você tem que aprender, é para você poder executar. Concorda comigo? Então, precisamos ter essa atenção. Primeira lição dessa passagem,
que a gente não endureça o coração, mas que a gente, com amor, saiba aplicar o lenitivo certo para as pessoas que precisam de ajuda. E Filipe, continuando, Filipe, muito brabo, ainda falava assim, ainda continuo acreditando que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Filipe, ele é meio abusado, ele é meio avançado, ele. E o Cristo vendo isso tudo, essa confusão toda acontecendo. Só que ele não se pronunciava, ele não se colocava à frente dessas situações naquele momento para ensinar naquele momento. Porque aqueles irmãos precisavam de um tempo com seus próprios raciocínios e ele traria a lição de forma adequada, no tempo certo, não só para um, mas para toda a humanidade. E é por isso que vem essas histórias das vivências dos companheiros junto ao Cristo. Porque cada história dessa aplicada foi um momento certo. Porque Jesus era professor, ele era pedagógico, ele sabia o momento certo de atuar. Nós somos afoitos, nós queremos enfiar tudo na cabeça dos outros na hora que a gente quer. Não, você tem que ir no centro que você vai melhorar a sua vida, você vai afastar o obsessor. Aí a pessoa fala, eu não quero ir não. Então o problema é teu. Eu já estou te falando, você tem que ir, você não vai. Então, quando a gente encontra o caminho que a gente se sente bem e se converte, né, ao Cristo Jesus, aí que a gente quer enfiar mesmo na cabeça dos outros aquilo. Aí vira uma confusão danada. E a gente, ao invés de arrumar um apóstolo do Cristo, a gente arruma um inimigo para sempre, né? Que a pessoa não quer ir, lá vem aquele cara chato, né? Lá vem aquele enjoado falar de novo. Eu não quero ouvir. E Jesus sabia disso. Jesus sabia dentro do coração de cada um o momento certo de ensinar, de trazer. E Jesus não usava palavras. Jesus deixava as palavras, mas a vida dele foi vivida por testemunho. Jesus, ele gostava de trazer o exemplo, ele gostava de viver aquilo, porque através daquela vivência, ele ia trazer o testemunho de vida para aquelas pessoas, porque a palavra ensina, mas os exemplos arrasta. Porque não adianta a gente falar nada, eu estar aqui falando aqui com vocês e tudo, se chega lá fora, vocês me veem fazendo um monte de bobagem, não que eu vou ser perfeito, não crie essas expectativas que eu não vá fazer bobagem. Provavelmente seja uma hora, vamos encontrar na rua e eu vou estar buzinando bem forte para alguém porque me cortou errado, eu vou estar aborrecido, vai acontecer. E lá aquele cara dando a palestra, que foi a palestra lá, né? Aí fala, Senhor, perdoa, pede perdão por mim, tá? Que é o momento que eu preciso de espírito de luz, se acontecer. Mas a gente precisa se esforçar, a gente não pode se acomodar nas nossas imperfeições. A gente precisa lutar para transformar aquilo que há de ruim, trazer essa reflexão, e isso cada um traz dentro de si com a sua consciência. O juiz não é Deus, porque Deus quer sempre o melhor, mas o juiz é a nossa consciência do que a gente faz. Porque depois, lá na espiritualidade, ou aqui na Terra mesmo, vamos trazer reflexões profundas da verdade que nos será apresentada. E a gente vê quanto que a gente foi equivocado, não mal, equivocado durante a nossa trajetória. Seja por qualquer motivo, ou por ignorar, ou por ter dores emocionais dentro de si, que às vezes impulsiona a gente a ter equívocos. E Jesus sabia desse momento de cada um. Então ele esperou o tempo certo para trazer essa condição de ensinamento para esses companheiros, para os apóstolos, que se concretizaria para toda a humanidade. Foi quando ele fez a sua última viagem da Galileia para Jerusalém. Nesse momento, ele aproveitou essa oportunidade, trazendo como plano de fundo Jericó. Jericó era uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, onde havia localizada às margens do Jordão, havia um clima quente, mas com brisas suaves que batiam no rosto, frescas. Em tempo frio se mantinha uma temperatura agradável. Jericó tinha várias romãzeiras, amendoeiras,
sicômoros espalhados pela sua relva, pelos seus campos, sombreando toda a cidade. Aquela coisa bonita de se ver, uma cidade rica, uma cidade de muita opulência financeira, onde havia nos seus campos trigos e cana-de-açúcar que se espalhavam, que caía em direção às balsâmias que enfeitavam a cidade de flores vermelhas e amarelas, com tamareiras produzindo frutos extremamente doces. Uma cidade maravilhosa, com muita opulência, onde abrigava já Cleópatra há um certo tempo, e ela foi decorada por Herodes e Arquilau, que eram os imperadores, onde mantinham suas vivendas palacianas maravilhosas, lá na região, com os melhores mármores da cidade. E Jesus escolhe justamente essa cidade, onde os comerciantes se encontravam, onde os peregrinos se encontravam para poder negociar e ganhar muito dinheiro, porque era uma cidade obrigatória de passagem para Jerusalém. Então, as taxas alfandegárias eram cobradas ali, naquela cidade. E uma cidade que trazia muito dinheiro por esse motivo. E a gente pensa, poxa, mas Jesus prega a humildade, a simplicidade, e escolhe justamente de plano de fundo Jericó. Sim, era a cidade rica que ele precisava para trazer a lição a esses companheiros que tinham tantas dúvidas ainda. E aí, dentro dessa cidade, existia esse companheiro, Zaqueu, o chefe dos publicanos. Era um dos homens mais ricos que habitava naquela cidade. Só que ele era publicano. Quando a gente fala de publicano, a gente tem bom pensamento? Cobrador de impostos? Quem gosta de diretor da Receita Federal aí? Quem gosta? Quem gosta, né, do administrativo? Quem gosta do IPTU da casa? Né? Quando a gente vê essas condições, a gente fala de político, a gente já faz o quê? Uma conexão com o lado mal. Eu mesmo tenho que me policiar muito, porque eu acabo julgando demais. Eu sou meio revoltado com esse negócio de política, essas coisas, que a grande maioria, né? Mas quando eu lembro que eu sou responsável por isso tudo, porque se eu não fosse responsável, eu não estava vivendo isso aqui, que a gente vive aquilo que a gente produz para nós mesmos, aí eu baixo a peteca. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar em prol do benefício. Eu tenho que trabalhar em prol a melhoria e não ficar julgando ninguém. E era isso exatamente que acontecia com Zaqueu por ele ser um publicano. Ele era odiado pelos seus compatriotas, que eram judeus, porque ele era um judeu que cobrava impostos do judeu. E ele era massacrado pelos romanos, que eram os seus dominadores, né? Ele cobrava impostos em nome dos romanos, porque os romanos consideravam que os judeus eram uma raça inferior. Então, ele não tinha nenhum lugar de amizade. Ele não tinha nenhum ponto de apoio, de carinho e de atenção que ele pudesse vivenciar alguma coisa diferente. Porque ele era discriminado tanto por um lado, quanto tanto por outro. E os publicanos tinham esse ponto de vista da sociedade da época. Eles eram observados como pessoas de má vida. E Jesus escolhe justamente Zaqueu, em uma cidade extremamente rica, e um dos homens mais ricos daquela cidade, para estar junto naquele momento. E quando a gente entra pela história de Zaqueu, a gente vê que Zaqueu era um homem extremamente sofrido, era um homem extremamente vazio, porque o ser humano, ele é inato isso, já nasce com ele a necessidade de se alimentar de amor, a necessidade de mergulhar nesse bálsamo de luz que é oferecido por Deus, que é oferecido por Jesus. E quando a gente está aqui na Terra, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente gostaria de receber essa devida atenção, esse devido amor. E o que acontecia com Zaqueu? Ele cada vez amealhava mais recursos materiais
como um modo de tampar aquele vazio que existia dentro dele. Porque ele se sentia só, ele se sentia diminuído. Ele escolheu aquela profissão de publicano, não foi porque ele queria fazer mal para alguém. Agora, imagine hoje, uma profissão, talvez, que ganha aí 30, 40 mil reais. Ela não seria disputada por todas as pessoas? Inclusive, eu digo que se mediunidade a gente pagasse um salário de 5, 6 mil reais, a casa espírita estava faltando espaço para médio. Entendeu? Entrega seu currículo lá no Suave Caminho. Vai lá, entrega lá no GEAF. Estão precisando. Né? Trabalho voluntário é meio difícil para a gente sabe o quanto que a gente se arrasta para fazer, né? Mas quando se trata da condição material, a gente se coloca nessa posição. Mas aqui, nessa época, era uma profissão muito visada. Todo mundo queria estar no lugar dele, todo mundo queria saber, ainda mais o chefe de todo mundo. Então, ele adentra por essa profissão porque ele era uma pessoa afável, amável, mas ele precisava dos recursos, e na época dele, o conhecimento sobre essa condição era muito pequeno, então todo mundo queria essa profissão. E com isso, gerou uma rejeição muito grande da sociedade para com ele. E aí a gente vê tudo que ele recebia, porque ele era humilhado, ele era xingado nas ruas, e ele carregava uma nuvem negra em cima dele e dentro dele. Ele já havia um vazio dentro de si, e ainda com o magnetismo das pessoas que a gente emana, o magnetismo que a gente cria, porque já foi comprovado que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, se a gente pensa, é energia. Quando a gente manda energia, se é a velocidade da luz ao quadrado, aonde a gente manda o nosso pensamento, ela vai na velocidade da luz. Quando chega lá, que ela bate no nosso ponto de encontro, ela se materializa. Ela fica pesada na pessoa que a gente está enviando. Agora, o pior de tudo, se a fonte, se está pesado na pessoa que a gente enviou, imagine a fonte que está enviando isso. Imagine a negritude que tem na nossa energia quando a gente passa um pensamento negativo para frente, quando a gente expõe isso. Quando a gente manda, a gente teve um processo político aí, onde houve um processo bilateral, né? Quantas guerras energéticas, Divaldo Pereira Franco cansou de pedir oração, porque o campo energético do nosso país estava ficando carregado, preto. E às vezes a gente culpa todo mundo ao nosso redor, mas a gente não colabora com a iluminação do nosso ser. A gente vem carregando todo esse peso dentro da gente e a gente acha que está bonito. Não, eu estou justo, eu estou certo. É isso mesmo. Tem que aniquilar com o outro para poder prevalecer o que eu penso. E alguém tem autoridade aqui para dizer que tem que prevalecer o que a gente pensa? Jesus, que foi Jesus, ele nunca obrigou ninguém. Ele convidava. Ele não falava, você tem que vir. Ele convidava, largue tudo que tem e me siga. Ah, não estou afim não, vou dar uma volta ali e tomar um café, Jesus. Não, tudo bem então, vai lá, cara. É contigo mesmo, mas ele sabia que haveria o tempo de um dia ele entender a mensagem, esperar o tempo das coisas. E ele não enviava mensagens negativas, ou umbralinas, ou escuras, ou pesadas para aquela pessoa, porque ele enviava ciclos de amor, porque aí sim nós estaremos levando luz à escuridão da alma dos companheiros que nos seguem. E Zaqueu, ele carregava isso tudo com ele. E certo momento, já, ele queria se preparar para poder se aposentar, que ele queria sair de lá de Jericó para ver se vivia uma vida em paz com a família dele. Uma vez que também ele era muito discriminado por ser baixinho e gordinho. Ele se sentia uma pessoa inferiorizada fisicamente diante das circunstâncias. Assim nos conta Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino. Ele traz ainda esse preconceito com ele mesmo físico, ou seja, ele era extremamente depressivo, um cara extremamente fragilizado emocionalmente. E ele havia ouvido falar de Jesus.
E ele se animou muito querendo conhecer Jesus, porque Jesus era amigo de todo mundo. E ele tinha esperança dele ter um primeiro amigo da vida dele, que era Jesus. Quando a gente ouvia falar de Jesus, até hoje a gente ouve falar de Jesus e a gente arrepia. Eu já fechei os olhos tentando me imaginar diante do Mestre. Cara, é uma emoção tão grande que a gente tem que parar, porque senão a gente explode. Quando a gente para, assim, que a gente está num momento fragilizado, e você fecha os olhos e imagina Jesus diante de você, ele perguntando, o que queres de mim? É um aperto no peito que dá, um arrepio que dá, que é muita emoção. E assim, era Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus poderia te proporcionar toda essa segurança que ele precisava, porque ele era sedento de amor, e Jesus tinha abundância de amor. E Zaqueu tinha ouvido falar que ele comia com os publicanos, que ele falava com os publicanos, que ele comia com os pecadores. Ele não fazia preconceito, porque, como a gente falou no início, Jesus enxerga o profundo, a gente que enxerga a margem. Jesus não está preocupado com o que você fez, mas sim com a sua capacidade de fazer em prol ao trabalho de Deus daqui para frente. Porque daqui para trás ele sabe que é normal a gente falhar. Ele sabe que a nossa caminhada é difícil. Ele sabe que vamos passar por equívocos. Mas ele está aqui para nos ensinar a contornar as veredas que muitas vezes adentramos. Ele está aqui para nos guiar de volta no caminho que devemos ter para seguir o caminho de Deus. Essa lei universal que nos guia do amor para chegarmos no nosso ponto final, na perfeição. E Zaqueu muito animado com essas circunstâncias. Zaqueu que era um homem bom, ele ajudava os pobres, ele conhecia Bartimeu, desde sempre daquela praça cego, lá pedindo esmola, e ele ajudava Bartimeu e toda aquela sociedade que existia ali em volta. Então isso as pessoas não enxergavam, só enxergavam que ele era um publicano, e o julgavam por isso. E trazendo para a nossa atualidade o quanto que a gente ainda faz isso, o quanto a gente ainda enxerga pela aparência, o quanto que a gente ainda julga pelas aparências. E precisamos aprender com Jesus a enxergar o profundo das pessoas, dar oportunidade de conhecer, porque muitas vezes aquilo que a pessoa emana para a gente de ruim é simplesmente a falta de amor, que muitas vezes ela não recebeu da mãe, não recebeu do pai, não recebeu dos amigos, não recebeu da vida, e ela precisa se posicionar daquele jeito para se proteger de um mal maior que possa sofrer. E, na verdade, ela só está querendo amor. E era assim a vida de Zaqueu. Então, companheiros, foi quando, nos anos 30, depois de Cristo, haveria uma festa muito grande de Páscoa em Jerusalém, e aí Zaqueu ficou, a cidade muito movimentada de Jericó, porque todo mundo se hospedava em Jericó, por conta dessa festa em Jerusalém, e, de repente, Bartimeu entra gritando no meio daquele povo todo, eu estou enxergando, eu estou curado, e Zaqueu, conhecendo Bartimeu, sabia que era cego de tempos, ele falou, meu Deus, como aconteceu isso? O mestre está aqui, Jesus está com a gente. E Zaqueu ficou desesperado, como Jesus? E começou a correr para lá e para cá, ele baixinho, gordinho, sem poder passar no meio do povo, Jesus passando. O que Zaqueu faz? Sobe em uma figueira, que era o sicômoro, que era uma das árvores mais desprezadas da cidade. Mas foi quem fez Zaqueu ver Jesus. Foi quem fez Zaqueu ter contato com Jesus. E quantas árvores a gente joga fora na nossa vida? Quantas árvores a gente despreza dizendo que não serve? E é aquela árvore que nos levará para o caminho e ter contato com o Mestre. E foi quando Jesus passou, vendo Zaqueu extremamente entusiasmado na árvore, sem expectativa nenhuma, porque Jesus nunca tinha tido contato com Zaqueu, nem Zaqueu com Jesus. Ele fala, Zaqueu, desce daí, que hoje eu repousarei em tua casa. E Zaqueu desce totalmente entusiasmado, animado, e ninguém entende nada. Os apóstolos começaram a criticar. Filipe falou, meu Deus, mas ele não devia ser condenado, ele é um rico.
E Pedro falando, o que está acontecendo? O cara, ele é um rico, é um publicano, e Jesus está envolvido nessa parada, como é que é isso? E aí Zaqueu de braço dado com Jesus, caminhando, todo feliz, todo satisfeito, recebendo aquela alegria, aquele amor todo de Jesus, contando suas histórias e Jesus prestando atenção em cada uma de suas palavras. Eles adentram a casa de Zaqueu. Chegando lá na casa de Zaqueu, tudo confortável, Zaqueu preparou os melhores hospedagem para o grupo e tudo, e o pessoal criticando Jesus, todo mundo apontando. Foi quando, diante de uma varanda, Jesus reúne, ao entardecer, todo o grupo, seus apóstolos e as pessoas que ali estavam o seguindo. E ele começa a pregar a boa nova para as pessoas, e condenando a riqueza criminosa. Condenando a riqueza criminosa. Não a riqueza, mas a riqueza criminosa. Foi quando Zaqueu percebeu na sua colocação, e ele fala para Jesus, Senhor, sei que sou tido como um homem de má vida, por ser um publicano e ter muitas riquezas, mas eu venho vos falar que dentro dessas riquezas, eu utilizo boa parte delas para poder ativar a vida de pessoas que não têm nada. Compro sementes para plantios, compro animais para a produção, para que as pessoas consigam impulsionar suas vidas. E muitos de fora vêm até mim me procurar, e eu tenho condições de ajudar. Aí Jesus fala, louvado seja Deus, Zaqueu, pela sua obra, e isso diante da galera toda, todo mundo observando. Aí Zaqueu se animou mais ainda, que ele viu, teve a aprovação do mestre, e falou, agora eu vou arrebentar. Senhor, eu trato meus servos tudo como meu irmão, todo mundo senta na minha mesa e come comigo. Muito bem, Zaqueu. Eu te admiro por isso, Zaqueu, até porque todos nós somos servos de Deus. Então Zaqueu se coloca na condição de humilde, apesar de toda a sua potencialidade financeira, mas o seu interior era diferente do que ele vivenciava, do que as pessoas julgavam ele por fora. E ele, muito feliz com isso tudo, ele falou, Senhor, agora vai dar uma tacada de mestre. Com tudo isso, Senhor, então, obrigado pela sua presença, pela sua amizade, e eu vou fazer o seguinte, vou dividir minha riqueza com todos os necessitados. Metade da minha riqueza eu vou dar para os necessitados. E se eu lesei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Cara, ele só precisava de amor. Ele só precisava de atenção. Ele só precisava de carinho. E Jesus fala para esse irmão, graças a Deus, Zaqueu, graças a Deus. E Zaqueu sai animado para pegar seus filhos para estar com o Cristo. Quando ele sai, junta aquele monte de fofoqueiro. Que isso, Senhor? Mas como é que é isso? E tal, parará, parará, parará. Aquele monte de pergunta, questionamento para o Cristo, como é que pode acontecer isso? Aí ele fala, e vocês, por um acaso, acham que Deus quer que todos virem miseráveis aqui na terra, sem condição de subsistência? Vocês acham que o reino de Deus prega isso, a miséria, a degradação? Quem tem mais valor? Aquele que dá uma moeda para o irmão, para ele sobreviver naquele momento, ou aquele que gera recursos para toda uma vida, impulsionando esse companheiro para frente? As riquezas têm a sua função. A riqueza, uns guardam esses valores para benefício próprio de forma egoísta, mas outros produzem para o bem da humanidade. Então a gente chega à conclusão, com isso que Jesus nos traz, que o problema não é a riqueza, mas sim o que a gente traz dentro da gente para o emprego das ferramentas necessárias para impulsionar a humanidade para frente. Bill Gates tem trabalhos imensos sociais, colabora com milhões e milhões todo ano para poder impulsionar ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento tecnológico para ajudar a sociedade. É um milionário.
poderia estar guardando tudo para ele, mas ele sabe que se o mundo deu para ele, ele tem que devolver. E é assim que funciona. Foi quando Filipe, apegado ainda, que Filipe era danado, ele é questionador aberto, né? Fala, mas Senhor, eu estava apegado a essas questões de que o rico é sempre condenado. Aí ele fala para Filipe, Filipe, mas existe o homem pobre, as terras pobres, os animais desamparados. Quem que você acha que vai acolher esse pessoal todo? Homens como Zaqueu, que estão aqui para auxiliar no desenvolvimento na estrada de cada um dos seres. E André ficou olhando com os olhos brilhando, feliz da vida por ter entendido a mensagem. E aquela mensagem não estava voltada só para os apóstolos, mas para todo um grupo que depois ia explicitar isso para outros e para outros e para outros. E Jesus fala para esses companheiros, feliz é o homem, ditoso é o homem que divide sua fortuna com os necessitados, mas bem-aventurados é o homem que faz a produção de uma humanidade inteira através de seus recursos, proporcionando o desenvolvimento de todos os companheiros. E senhores, senhoras, será que Zaqueu aprendeu direitinho a lição? Será que ele aprendeu nada mais, nada menos do que Dr. Bezerra de Menezes? Zaqueu é a reencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, reencarnação de Zaqueu. E quantos benefícios essa alma nos trouxe, quanta evolução na área tecnológica, na área moral, na área de ensinamentos espirituais, com a sua dedicação incessante, numa vida de trabalho para o Cristo, em benefício da humanidade. E até hoje continua conosco, porque com meritória de habitar mundos mais superiores, ele preferiu ainda adentrar por 100 anos, nos auxiliando na espiritualidade ao desenvolvimento de toda a humanidade. Vou cantar uma música agora aqui para a gente finalizar, e eu gostaria que todos sentissem profundamente essa música e que possamos vibrar com muito amor, e quem quiser cantar, pode cantar, todos vão saber essa música. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo para te seguir. Bem forte agora, vamos lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade,
Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que a paz de Deus esteja conosco, senhores. Obrigado por tudo.